Bom, é o seguinte, eu vou fazer algumas explicações sobre a tireoidite de Hashimoto, até para que você possa me dar informações relevantes em relação à sua história, tá? Então, assim, o basicão, né? Depois, se você quiser, eu te passo alguns vídeos até para você aprofundar ou relembrar o que a gente falou. É sempre assim, eu tenho um canal do YouTube onde eu tenho os vídeos justamente porque a gente sabe que durante a consulta é tanta informação que às vezes coisas se perdem, a pessoa quer rever, então tá tudo gravadinho lá, fica tranquila, tá? Então, assim, a tireoidite de Hashimoto, ela é uma condição que tem um componente genético, então a gente tem uma predisposição familiar. Ela é uma doença autoimune, então a gente sabe que, de uma forma geral, doenças autoimunes têm uma predisposição genética, mas ela tem também gatilhos ambientais. Então, o que é isso? Ter a predisposição não significa que você vai ter doença, mas significa que você tem mais chance do que outras pessoas de desenvolver a doença, né? Por ter a predisposição genética. Só que é uma doença que, assim, ela se manifesta a partir de um gatilho, algo que faz essa doença aparecer. Então, é como se a gente tivesse o potencial de doença, a doença tá lá adormecida no seu corpo, e a gente tem gatilhos ambientais ou emocionais ou internos que podem levar ao aparecimento. Então, eu vou te falar dos principais gatilhos, que é o que eu vejo muito quando eu converso com os meus pacientes na consulta. Então, assim, qualquer estresse pode ser um gatilho para que a doença se manifeste. Então, eu posso dizer que, por exemplo, tem pessoas que ficam a vida inteira com a doença adormecida, que a gente chama de fase de remissão, e de repente ela entra em recidiva. Eu tenho pessoas que ficam entrando em recidiva, remissão, recidiva, remissão. E tem pessoas que, numa única recidiva, já inflama tanto que já entra em hipotireoidismo, o que pode até ser o seu caso. Então, quais são os fatores que são considerados gatilhos? Qualquer estresse. Então, por exemplo, estresses fisiológicos, ou seja, que não são doença. Puberdade, mudanças hormonais, né? Gestação, menopausa. Tanto que mulheres têm 3 vezes mais chance do que os homens, e é verdade, a prevalência de tireoidite de Hashimoto é maior em mulheres do que em homens, justamente porque a gente tem mais gatilhos fisiológicos para que isso aconteça, né? De uma forma geral. O puerpério, na verdade, mais do que a gestação, porque na gestação o estrogênio ele fica muito alto, e ele muito alto, isso é de propósito, porque o estrogênio ele é um modulador imunológico. Porque se ele não fosse, a gente iria expulsar o feto, porque afinal de contas o feto é um corpo estranho. Só que o nosso corpo não entende o feto como corpo estranho. Por quê? Porque o estrogênio ajuda nessa modulação. Quando o neném nasce, a placenta sai e o estrogênio despenca, isso por si só já é um estresse físico, o parto, aquela coisa toda. E, por outro lado, também é a queda de um hormônio que inibiria esses anticorpos. Então, é muito comum a gente ver gatilho no puerpério. Foi exatamente por isso que eu te perguntei, poxa, você fez exames no puerpério e não deu nada? Porque era uma fase muito importante para saber se você tinha anticorpo ou não. Outros tipos de gatilho. Então, estresses físicos, por exemplo. Sabe aquelas gripes que derruba a gente, que deixa a gente de cama, com febre? Amidalite, covid, cirurgias, acidentes. Tudo que for estresse físico pode ser gatilho. E também estresses emocionais. Então, por exemplo, perda de emprego, divórcio, perda de pet, perda de entes queridos, mudança de cidade. Ou às vezes não são nem, né, coisas ruins. Por exemplo, vestibular, entrevista de emprego, transição de carreira. Existem várias coisas, casamento, né? A gente sabe que o processo todo de se casar às vezes é um estresse e privação de sono, etc. Então, assim, a gente sabe que para quem tem a predisposição, ao longo da vida, você pode ter, como eu falei, né, várias fases de inflamação, sendo que inflama um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a pessoa só vai evoluir com hipotireoidismo depois de anos. A gente tem exemplos de pessoas que, quando inflamam muito, tem até sintoma, tipo dor de garganta, às vezes uma sensação ruim. Eu já tive uma paciente que falou assim, nossa, eu achava que eu ficava gripada a vida inteira. Só que não era gripada tipo nariz, era só uma dor de garganta. E aí, quando a gente foi ver, resgatando os exames, eram as épocas em que ela tinha anticorpos presentes. E tem gente que fica inflamado e não tem nenhum sintoma. Então, assim, ter anticorpo positivo pode trazer sintoma ou não. Isso pode evoluir para um hipotireoidismo ou não. Tem gente que evolui, tem gente que não evolui. Não tem como saber
qual é o caso? Eu tenho como conhecer cada história, e cada história é diferente da outra, ainda que a gente saiba que existem histórias parecidas por aí. Então, o que acontece, né? Quer dizer, a tireoidite de Hashimoto e essa atividade autoimune, né? Essa presença de anticorpos, isso causa uma inflamação na tireoide. E a cada vez que a tireoide inflama, depois que ela desinflama, fica uma cicatrizinha. E aí inflama de um lado, inflama do outro. Vai chegando uma hora que a tireoide começa a ficar cheia de cicatrizes e ela começa a reduzir de tamanho. E isso, com o passar dos anos, pode evoluir para uma perda de função. Então, assim, a gente tem basicamente 3 tipos de doença de tireoide. A gente tem doenças que afetam a forma, então os bócios, os nódulos. A gente tem doenças que afetam a função, funcionar demais, hipertireoidismo, ou funcionar de menos, hipotireoidismo. E a gente tem as doenças inflamatórias. Uma não necessariamente vai estar ligada com a outra, mas elas podem coexistir. Então, por exemplo, numa fase de inflamação, eu posso ter também bócio, que é o aumento da tireoide. E numa fase mais tardia, a tireoide fica diminuída, ela vai ter alteração de morfologia. Tem pacientes que, quando inflamam, ficam com partes da tireoide inchadas e podem formar cistos, e aí vai ter uma alteração morfológica. Mas você pode ter um ultrassom completamente normal com um exame de sangue alterado. Ou você pode ter um ultrassom alterado que já indica tireoidite crônica e o exame está normal. Como isso é possível? Porque provavelmente foram episódios anteriores de inflamação que agora a pessoa está em remissão, mas ela já teve recidivas antes. Deu para entender mais ou menos a linha de raciocínio? Então é isso. Quando a gente vai avaliar um quadro de tireoidite de Hashimoto, a gente tem que entender que ela é uma doença. Vamos dizer assim, a predisposição não tem como curar, tá? Eu tenho como te acompanhar e te cuidar. A gente tem que entender qual é o seu tipo de Hashimoto. Você é aquela pessoa que toda hora vai fazendo recidiva, ou você é aquela pessoa que quase nunca recidiva, mas quando recidiva vem muita inflamação? Eu preciso conhecer qual é o teu padrão, eu preciso entender o que aconteceu, né? E quais são os gatilhos principais no seu caso? São os emocionais? São os físicos? E aí eu queria só entrar no último ponto, que é essa relação da tireoide com a alimentação e esses mitos na internet que as pessoas falam que pode curar a tireoide com dieta, tá? Porque eu acho isso, por um lado, muito legal, mas por outro lado, muito perigoso. Então, assim, como eu falei, né? Se o gatilho é inflamação, pessoas que estão cronicamente inflamadas, sejam por uma doença inflamatória crônica, por exemplo, uma artrite, uma artrose, uma endometriose, uma doença celíaca, são doenças inflamatórias. Essas pessoas, elas tendem a ter vamos dizer assim, uma tireoidite que nunca entra em remissão, fica sempre um pouco ativa, né? E no que você começa a desenvolver um estilo de vida anti-inflamatório, seja por alimentação, gestão do estresse, cuidado do sono, bom, os pilares da saúde que você conhece bem, a gente tende a melhorar e até prevenir quadros de recidiva. Então, por exemplo, se você tem uma tireoide que foi pouco inflamada ao longo da sua vida, e você começa a desenvolver o estilo de vida anti-inflamatório e evita novos episódios, existe a chance de você realmente entrar em recidiva e não desenvolver o hipotireoidismo. Mas ainda assim eu não posso garantir. Por quê? Porque a gente tem coisas que a gente não tem controle. Então eu não tenho controle se você vai ou não pegar uma gripe, uma covid. Eu não tenho controle se você vai precisar de uma cirurgia de apêndice de urgência. Tem coisas que eu não tenho controle e tem coisas que tem. Então quando eu ouço pessoas falando isso, vai curar hipotireoidismo com dieta, eu acho isso um pouco cruel até, porque tem pessoas que às vezes fazem tudo certo, mas a recidiva veio por coisas que estavam além do seu controle, e fica aquela sensação de que a pessoa fez alguma coisa errada, sabe? E de que quem usa remédio é pior, ou não se cuidou direito, e eu acho isso muito ruim, muito cruel e muito injusto, porque tem sim coisas que a gente pode controlar, mas tem coisas que a gente não pode. Isso eu queria deixar também muito claro. E um último ponto, só pra gente fechar e você começar a me contar as coisas, é em relação àquele mito de que, por exemplo, quem tem tireoide não pode comer soja, não pode comer brássicas, suco verde. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Ai, que bom, sorte sua. Esse é um mito que corre muito, assim. A gente sabe que o Brasil, ele não é um país iodo deficiente, porque depois que a gente desenvolveu aquela política de iodo no sal, a gente erradicou o bócio endêmico, que é o bócio por deficiência de iodo. Então, em locais iodo suficientes, o efeito desses alimentos é muito pequeno. E para quem já tem hipotireoidismo e já toma remédio,
a tireoide não precisa mais fabricar o hormônio, então não faz diferença se diminuiu ou não a absorção de iodo. O que esses alimentos fazem é que eles, em grande quantidade, eles podem competir um pouco com a absorção do iodo, e em países que têm deficiência de iodo, isso vai ser um problema, pode piorar ainda mais a absorção daquele pouquinho iodo que tem na dieta, mas isso não é o caso do Brasil. Então, assim, quando você ouvir um mito desse, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou então vem conversar comigo que eu te explico, tá bom, querida?